E aí, galera? Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente começou ontem. Então, para quem está me vendo pela primeira vez, procure assistir o primeiro vídeo que diz mais detalhes do porquê que eu estou fazendo isso. E no vídeo anterior a gente ouviu a introdução do livro Jesus, o maior executivo de todos os tempos. Então hoje a gente vai dar continuidade e ler o primeiro capítulo. Então, sem demoras, o livro ele é dividido em 4 partes. Então, agora vai começar a parte 1. Encare sua imagem no espelho. O primeiro passo para se tornar um líder eficaz é encarar seu próprio reflexo no espelho. Domine a arte de liderar a si próprio e você criará a base para ajudar outros a fazerem o mesmo. Então, traves antes de ciscos, ou primeiro seja seu próprio líder. Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou como você atreve a dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7, 3 a 5. A passagem acima o remete a alguns líderes para os quais você trabalhou, ou pessoas com as quais você lidou? Sim. Você conheceu alguns hipócritas irritantes? Vários. Essa parece ser uma reação comum, mas talvez a pergunta mais importante seja: você se vê como alguém que pode precisar do conselho oferecido na passagem? Em caso negativo, talvez essa passagem venha a ser especialmente útil para você. Pense um pouco. Você gostaria de se tornar um líder eficaz? Gostaria de provocar um impacto significativo e positivo sobre os outros, no mundo ou na história? Claro. Jesus fornece alguns conselhos notáveis para atingir esse objetivo. Uma de suas principais lições sugere que se você deseja liderar outros, o que deseja fazer primeiro? Impor-se mais para que os outros se curvem diante da sua vontade? Não, nada disso. Utilizar seu carisma para poder inspirar os outros a fazer o que você quer? Não. Aprender como revelar as falhas dos outros e censurá-las por cometê-las até que elas façam o que você quer? Não, não, não. Tudo isso pode levá-lo a influenciar outras pessoas, pelo menos a curto prazo, mas não fornece a base apropriada para o líder eficaz. O primeiro passo é olhar-se no espelho, parece ser isso que Jesus nos ensina. Quando pensamos em liderança, costumamos associá-la à imagem de uma pessoa, o líder, que influencia outra, o seguidor. Na verdade, quando estamos em uma posição de liderança, é comum pensarmos que nossa função é dizer aos outros o que fazer. Ou seja, espera-se que líderes avaliem outras pessoas e as informem como elas precisam mudar e se aperfeiçoar. E finalmente espera-se que elas sigam essa orientação. Já os ensinamentos de Jesus levam a uma visão bem diferente sobre como devemos abordar o assunto de liderança. Somos desafiados primeiro a uma autoanálise de nossas ações, antes de tentar liderar outros. Esta é uma lição de difícil aprendizagem. Não seria mais fácil pular essa etapa? Afinal, apontar os problemas dos outros e fornecer respostas para os seus problemas pode ser muito gratificante. O mesmo pode ocorrer quando orientamos e comandamos outros segundo nossa vontade. Isso pode nos levar a sentir que somos competentes, especiais e até mesmo superiores. Tire primeiro a trave do seu próprio olho e você então enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa é uma frase recorrente. Ela sugere que o próprio fato de acreditarmos que sabemos o que há de errado com os outros e que devemos orientá-los para que adotem nossa solução já é um problema. Trata-se de uma trave que pode nos impedir de enxergar nossas próprias falhas. Jesus mostra que estamos nos concentrando nos ciscos alheios, problemas relativamente menores, em vez de nos atermos à nossa própria grande trave,
que estamos ignorando nossa própria trave ao pressupor que devemos orientar e controlar os outros quando ainda nem tentamos explorar nossa própria humanidade e nossas falhas. Nesse sentido, estamos realmente cegos pelo sentimento gratificante do poder exercido sobre os outros, que nos permite esquecer o quão imperfeitos e confusos também somos. Uma cuidadosa autoanálise e um sincero desejo de buscar formas de aperfeiçoamento pessoal são a base da liderança eficaz. Quando não estamos envolvidos nesse tipo de autoavaliação honesta e processo corretivo, nossas ações tendem a ser mais nocivas do que benéficas. Isso não significa que jamais se deva tentar influenciar e liderar outras pessoas. Pelo contrário, a liderança construtiva, eficaz e ética é um dos maiores serviços que podemos prestar. Discutiremos mais sobre liderança como serviço mais adiante. Mas para liderarmos outras pessoas, devemos fazer uma análise honesta de nossa própria humanidade, sob uma base cuidadosa e sólida de humildade e uma compreensão prática da luta humana singular, travada por cada um de nós ao tentarmos agir corretamente em relação à nossa vida e ao mundo. Jesus aponta para um tipo de liderança que reconhece o valor de cada indivíduo e é exercida com um senso de zelo e comprometimento com o bem-estar daqueles que são liderados. Ela também reconhece que cada um de nós é, em última análise, seu próprio guia quanto à liderança é realizada em um plano espiritual superior. Acredita que esta luta pessoal para orientar e motivar nós mesmos de forma construtiva seja o ponto central da busca para uma vida plena e satisfatória. Em meu próprio trabalho de consultoria e desenvolvimento executivo, precisei ser humilde para perceber que muitas vezes certos assuntos saem bem melhor quanto menos tento orientar e liderar. Frequentemente, meu melhor trabalho foi o resultado da paciência dispensada para escutar e auxiliar meus clientes a descobrir o que é melhor para eles, ou seja, ajudá-los e permitir que resolvam seus próprios problemas. Quando tento agir como sábio especialista, forçando todos os meus conceitos, ideias e conhecimento para servi-los, eu interfiro no processo de autodescoberta dos meus clientes. Para piorar, às vezes, eu me perco completamente e fico absorvido com minhas próprias opiniões e visão do mundo. Aprendi que os melhores consultores são aqueles que reconhecem a real limitação do seu conhecimento, que estão continuamente aprendendo e se aperfeiçoando, e, acima de tudo, que reconhecem que os verdadeiros especialistas costumam ser os clientes, que convivem diariamente com seus problemas. O segredo está na capacidade do consultor de remover ou neutralizar o máximo possível sua própria venda, traves, e ajudar os clientes a eliminar riscos que costumam ser quase imperceptíveis e que bloqueiam suas próprias soluções que estavam apenas ocultas. Penso que o mesmo princípio se aplique a quase todos os que estejam liderando ou ajudando outros. Ser humilde e pressupor que a maioria das pessoas conhece seus próprios problemas bem melhor do que você. Ao nos tornarmos mais eficazes em autoliderança, não apenas adquirimos maior insight e empatia com os outros, que também lutam para fazer boas escolhas e se aperfeiçoar, mas também servimos como um modelo que é central para a liderança. Ser um modelo nesse sentido não significa que os outros devem nos imitar e ser exatamente como nós. Em vez disso, queremos servir como exemplo de alguém que lutou para ser pessoalmente eficaz e encontrou seu próprio caminho. Assim, estamos mais bem posicionados para ajudar outros a também descobrirem seus próprios caminhos. Ocasionalmente, quando termino um programa de treinamento ou um projeto de consultoria, o cliente me diz algo como: "Você realmente coloca em prática os seus ensinamentos e nos levou a resolver nosso próprio problema." Esse é o maior elogio que eu poderia receber como consultor. A valiosa lição que Jesus nos deixa sobre liderança é que, se não tomarmos a importante decisão de, antes de tudo, nos olharmos no espelho para fazer uma autoanálise e sermos nosso próprio líder, essa falha poderá nos deixar cegos. E é como se tivéssemos uma grande farpa de madeira, na verdade uma trava, em um dos olhos,
que nos impedem de ver as coisas claramente. Primeiro remova a trave e veja a si próprio como realmente é. Depois, sirva de exemplo e fonte de ajuda, liderança, para outros. Há semelhanças entre os principais pré-requisitos da liderança e da aplicação da ressuscitação cardiopulmonar, o RCP. Isso nos propicia um insight. É claro que precisamos estar vivos, conscientes e respirando antes de começarmos a tentar reavivar outros através da RCP. Da mesma forma, viver e ser seu próprio líder é como a respiração que mantém nossa habilidade de liderar outros e orientá-los sobre como trabalhar e viver. Muitas pessoas acreditam que a liderança se restringe a um processo de influência externa que requer líderes e seguidores, e que essa liderança não é algo que possamos exercer sobre nós mesmos. Pelo contrário, líderes e seguidores constituem uma unidade orgânica que é necessária à revelação da liderança. E no eixo central do processo de liderança, líderes e seguidores representam uma única e mesma pessoa. Nós podemos ser e somos nossos próprios líderes. A autoliderança é a respiração. Sem ela, o líder precisa receber algum tipo de RCP de liderança. E isso nos remete novamente à lição de Jesus sobre traves antes de ciscos. Como as pessoas podem esperar liderar os outros de forma eficaz se elas não procuram antes, na verdade recusam-se a fazer um esforço? Viver suas próprias vidas, liderar a si próprias de maneira positiva e construtiva. Segundo Jesus, não é possível liderar sem fazer isso. É como se estivéssemos tentando tocar a vida sem paradas para respirar. Para se tornar um líder eficaz para os outros, primeiro aprenda a ser o seu próprio líder. Então eu finalizo aqui o capítulo 1 e amanhã continua o capítulo 2. Tenha um bom dia.